Neste vídeo vou apresentar para vocês 10 filmes para homem que é homem, filmes zero lacração, filmes que não estão impregnados com a ideologia esquerdista, progressista, globalista, filmes que não fazem a desconstrução sistemática do homem. Sim, eles existem nos dias de hoje, são filmes recentes. Inclusive, depois de assistir esse vídeo, recomendo que você veja o vídeo 1/2 dessa série, em que falamos de filmes lacradores que prejudicam a imagem do homem. Radamés Manosso, aqui em Curitiba. O primeiro filme que vou comentar aqui é 007, Operação Skyfall, de 2012. É o filme mais antigo da lista, mas eu coloquei ele no topo porque, de certa forma, ele simboliza a condição do homem contemporâneo. Vou explicar por quê. Já na primeira cena do filme, com muita ação e adrenalina, James Bond é alvejado por uma colega de trabalho sob ordem da chefona do MI6. Percebam a simbologia. Uma mulher ordena, outra mulher executa. James Bond é um elemento descartável para o sistema. A partir daí, James Bond se desilude, ele se desliga do MI6, vai viver lá longe uma vida totalmente desregrada, numa metáfora do homem moderno que, desiludido com a forma como a sociedade o trata, ele vai lá para longe levar uma vida à parte da sociedade. Paralelamente a isso, o MI6 começa a sofrer uma série de ataques de uma perigosa organização que está desestruturando o sistema de espionagem britânico. Nesta hora, James Bond é chamado de volta. Olha que novidade! Quando o bicho pega, chamam os homens de volta. Aí ele encontra o seu novo parceiro, o personagem Q, que é o rapaz desconstruidinho pós-moderno, que é um rapaz frágil, um rapaz muito arrogante e que pensa que, pelo simples fato dele dominar a tecnologia da atualidade, ele é superior a todo mundo, principalmente em relação àqueles homens à moda antiga, aqueles homens brucutu ultrapassados. Bom, sobra para o James Bond a missão de zelar pela vida do personagem M, a chefona do MI6. E nesta hora, para mim, nada ali ocorre por acaso. A sigla M, para mim, significa Mother. M representa a pátria-mãe. Eu olho para o personagem e costumo enxergar ali a rainha da Inglaterra. Sim, cabe a James Bond defender a sua pátria-mãe, defender a sua terra, defender suas tradições. Para conseguir este intento, James Bond precisa revigorar suas energias, e aí que ele vai lá para as suas origens, ele volta para um rincão esquecido lá na Escócia, onde ele nasceu. Sim, o velho guerreiro vai buscar energias nas suas origens para salvar o mundo. E ele tem que lutar contra um inimigo muito poderoso, que aí representa o vírus pós-moderno. O personagem vilão dessa história, ele não luta por dinheiro, ele não quer defender uma nação inimiga, ele é um defensor do caos, ele quer destruir todo o tecido social. Evidentemente, hoje a luta da sociedade é contra este vírus pós-moderno, este vírus que tenta destruir todas as bases da sociedade. O segundo filme que vou citar aqui é Desejo de Matar. Um verdadeiro exemplo de resistência ao politicamente correto. Desejo de Matar é uma franquia originalmente lá da década de 1980, com o Charles Bronson, teve 5 filmes nessa franquia, mas Desejo de Matar com o Bruce Willis é uma refilmagem deste clássico politicamente incorreto. E, para a surpresa de todos, ele manteve a fidelidade à ideia original. A versão mais nova de Desejo de Matar, ela é fiel ao original em termos de espírito, apenas houve uma atualização de ambiente e de tecnologia. Então, Desejo de Matar é a história daquele pacato cidadão que vê a sua família ameaçada, foi vítima de uma tragédia
causada por delinquentes da pior estirpe. E este pacato cidadão percebe que o Estado não dá conta de punir os culpados, numa referência à nossa justiça moderna, que trata bandido como vítima da sociedade e a vítima como apenas como um ser descartável. Então, Desejo de Matar traz à tona aquela temática clássica do justiceiro que resolve o problema com as próprias mãos. O terceiro filme que eu vou comentar aqui é 1917. O nome do filme remete ao ano em que a cena acontece. É um filme de guerra que retrata ali a missão que dois soldados britânicos têm que executar no campo de batalha. Eles têm que levar uma mensagem muito importante de um comando britânico para outro comando britânico, e para entregar essa missão eles têm que atravessar o campo inimigo. Eles vão enfrentar muitas dificuldades. É um filme sobre bravura e em que os personagens levam a sério aquele lema masculino: missão dada é missão cumprida. Filme número 4 é O Regresso, estrelado pelo Leonardo DiCaprio, um verdadeiro clássico do sobrevivencialismo. Ali o homem é colocado em condições extremas, é uma luta pela sobrevivência do começo ao fim. O nosso herói tem que enfrentar a natureza selvagem, o frio extremo, a fome, ele tem que enfrentar índios selvagens, ele tem que enfrentar pistoleiros que o perseguem a todo tempo, e ele enfrenta até um urso selvagem. Guerra pela sobrevivência, clássico com imagens simplesmente de tirar o fôlego, imagens espetaculares. O quinto filme que comentarei aqui é Dunkirk, que retrata um dos momentos mais dramáticos da Segunda Guerra Mundial, a retirada de Dunkerque. Naquele período, mais de 300 mil soldados britânicos estavam encurralados pelos alemães na costa norte da França, na cidade portuária de Dunkerque. Era preciso evacuar aqueles britânicos o mais rápido possível antes que houvesse uma tragédia. Então o filme nos retrata tudo o que aconteceu naquele período. É um filme para os homens refletirem sobre momentos de resistência, sobre aqueles momentos em que você está sob ataque, você está sob cerco, e é preciso ter resiliência, é preciso ter resistência aos tempos difíceis. Naquela retirada, que foi épica, os britânicos não poderiam chegar com navios de grande porte na cidade de Dunkerque, porque caso contrário eles seriam simplesmente afundados pelos alemães. Então, nesse caso, o governo convocou uma ação heróica, e todo britânico que tivesse algum artefato que flutuasse sobre o mar foi chamado para cruzar o Canal da Mancha e ir lá resgatar os soldados britânicos. A retirada de Dunkerque foi feita, na sua maior parte, por inúmeros barcos pequenos civis, dando uma mostra de o que é capaz de uma população fazer quando está em condições críticas, em condições em que é preciso agir rápido e com muita bravura. Filme número 6, lançado recentemente, Top Gun Maverick, que quebrou recordes de bilheteria e deu um banho de água fria aí na crítica da lacrosfera. É uma sequência de um clássico lá da década de 80, né? Top Gun Ases Indomáveis. Havia muita expectativa em relação a esse lançamento, mas o filme não cedeu 1 milímetro sequer à lacração moderna. Preservou o espírito da época, avançou muito em termos de qualidade. É uma narrativa sólida, uma narrativa bem construída, que passa valores muito importantes, aqueles valores que constituem o núcleo duro da masculinidade. Estamos falando de sacrifício, dever, superação de limites, enfim, ali é uma aula sobre masculinidade. Surpreendeu a todos, deixou a lacrosfera toda choramingando. Ai, que ódio deste filme. O sétimo filme que eu vou comentar é O Destino de uma Nação.
É um filme biográfico sobre Winston Churchill naquele momento em que ele assumiu o cargo de primeiro-ministro britânico, justamente no início da guerra contra os alemães na Segunda Guerra Mundial. Nos dias de hoje, nós vemos lá no Reino Unido muitos progressistas vandalizando as estátuas de Sir Winston Churchill e, no mesmo período, o filme foi lançado para trazer à luz a todos que querem conhecer a biografia deste grande homem num dos momentos mais difíceis da história britânica. Winston Churchill é um ícone do conservadorismo clássico britânico e, inclusive, neste filme você terá direito a assistir ao seu mais famoso discurso, aquele discurso conhecido como We Shall Fight. We shall fight, we shall never surrender. Um discurso inspirador, principalmente para aqueles que estão passando por momentos difíceis, que precisam ali de um apoio para desenvolver a sua resistência, a sua resiliência em tempos difíceis. O oitavo comentário que eu vou fazer aqui não é respectivo a um filme, mas a uma série, a série Peaky Blinders. Estamos falando daquela série sobre gangsters da cidade de Birmingham que os americanos assistem com legenda para conseguir entender aquelas gírias lá do interior da Inglaterra. Olha, Peaky Blinders é uma referência principalmente para a garotada mais jovens, todo mundo curte Peaky Blinders, imita o estilo deles. Ali nós temos também mulheres duronas, mas que elas estão inseridas na história de uma forma bastante convincente. Então ali nós podemos dizer que é um filme sobre homens à moda antiga, filmes sobre homens que talvez nem existam mais no mundo contemporâneo. Filme número 9, Shaft. Aqui nós temos um filme de ação e ao mesmo tempo uma comédia. É um filme sobre conflito de gerações. Temos pai e filho contracenando juntos. Os dois têm a mesma profissão, eles são investigadores. O pai, mais experiente, é o que nós poderíamos chamar de tiozão do churrasco do filme. Ele é politicamente incorreto, ele fala palavrões pelos cotovelos, ele usa métodos à moda antiga. Já o filho dele é o filho bem contemporâneo, bem moderno, que absorveu todo aquele discurso progressista, ele é todo certinho. Mas para resolver um intrincado caso policial, eles têm que unir forças. E aí, neste momento, é que começa a surgir a sintonia entre os dois. O filho certinho não desonra o DNA que ele recebeu do pai. Aos poucos ele vai entendendo qual é a melhor maneira de resolver problemas. Então, se você quer ver este divertido confronto de gerações, é Shaft para você. O 10º comentário que eu vou fazer aqui não é sobre um filme específico, mas sobre um tipo de filme que agrada muito o público masculino. Estou falando daqueles filmes sobre lobos solitários, que estão muito bem representados em 3 franquias contemporâneas. Uma delas é John Wick, que é um matador de aluguel aí que vive enfrentando os inimigos mais violentos. Outra franquia nesta linha Lobo Solitário é a do Protetor, estrelado pelo Denzel Washington, que é um pacato cidadão, um ex-agente da CIA, que nas horas de folga ele tira um tempo para esticar uns malacos no chão. E o terceiro que devemos lembrar é o Jack Reacher, estrelado aí pelo Tom Cruise. Nesta franquia, nós temos uma cena muito interessante que agrada aos homens. Em um dado momento, o personagem é abordado por uma garota e ele diz o seguinte: olha, desculpe, não tenho dinheiro para bancar você. A garota fica ofendida e ela diz: mas eu não sou uma garota de programa, não me ofenda. E a resposta do Jack Reacher é a seguinte: olha, nesse caso, pior ainda, aí é que eu não posso bancar você. Olha aí, o Jack Reacher mandando a real para os homens. O sexo grátis é o mais caro que tem.
Quando eu falo sobre filmes lacradores, muita gente me diz o seguinte: olha, Radamés, não adianta, isso é uma causa perdida. Os filmes lacradores da atualidade, eles não são feitos para homens à moda antiga, não são feitos para homens maduros que foram formados em outra mentalidade. Estes filmes lacradores, eles são feitos para a nova geração, para os rapazes, para os garotos de hoje em dia. Concordo com isso. O granchismo está comendo solto na indústria cultural. Mas o que eu discordo é que nós devemos aceitar isto como um fato consumado. Não, eu não adoto a visão fatalista. Eu não acredito que nós temos que olhar para a realidade e simplesmente prolongar o gráfico imaginando que as coisas vão continuar do mesmo jeito para sempre. Depois da libertinagem, não vem mais libertinagem, vem a austeridade. Depois dos tempos fáceis, não vem tempos mais fáceis, virão os tempos difíceis. E você, homem, você tem que se despertar para esta realidade, que as coisas podem mudar, mas depende da sua atitude agora, neste momento. Obrigado por assistir. Somos a Resistência.